Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história incrível de fé, superação e, claro, um pouco de drama familiar. Vamos falar de Isaque na terra dos filisteus, uma jornada que nos ensina lições poderosas sobre confiança, perseverança e a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Então, já se acomoda aí, pega sua bebida preferida e vamos juntos descobrir os segredos de Gênesis, capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali, o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: "Não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos." Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era a sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: "Ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã?" "É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era a minha mulher", respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: "Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós." Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: "Se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto." Naquele ano, Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo, até que um dia Abimeleque disse a Isaque: "Vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós." Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale, abrindo um poço, e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de Discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de Inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de Lugar Espaçoso. Ele disse: "Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade." Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: "Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos."
Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Isaque e Abimeleque fazem um trato. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Auzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: "Por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra?" Eles responderam: "Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado." Então Isaque preparou um banquete, e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles, e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. As mulheres de Esaú. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças heteias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. A história, no entanto, termina com uma nota triste, um prenúncio de problemas futuros. Esaú, o filho mais velho de Isaque, com 40 anos, casou-se com duas mulheres heteias, de fora do povo da aliança. E a Bíblia diz que essas mulheres se tornaram uma fonte de grande amargura para Isaque e Rebeca. Mais uma vez, vemos como as escolhas de uma geração impactam a outra. Em Gênesis 26, há algumas curiosidades interessantes que se destacam. A repetição da história de Abraão. No início do capítulo, Isaque enfrenta uma situação semelhante à de seu pai, Abraão. Em um período de fome, Isaque se dirige a Gerar, mas, assim como Abraão fez antes, ele mente sobre sua esposa, Rebeca, dizendo que ela era sua irmã, por medo de ser morto por causa dela. Essa repetição dos eventos de Abraão pode ser vista como uma lição sobre a confiança em Deus e a necessidade de agir com integridade. Deus reafirma sua promessa a Isaque. No versículo 3, Deus aparece a Isaque e lhe faz promessas semelhantes às que fez a Abraão. Ele lhe promete dar a terra de Canaã e fazer seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Versículo 4. Isso confirma que as promessas feitas a Abraão continuam a ser válidas para Isaque, estabelecendo a continuidade da aliança de Deus com os patriarcas. O poço de Isaque. Em Gênesis 26, há a história de Isaque desenterrando os poços que seu pai Abraão havia cavado. Porém, ele enfrenta disputas com os filisteus que cobriam os poços, como uma maneira de negar a Isaque o acesso a essas fontes de água. A história também ilustra como Isaque age com sabedoria, afastando-se das disputas, e como Deus o abençoa onde quer que ele vá, eventualmente encontrando paz em Reobote, onde ele cava um novo poço. O tratado de paz com Abimeleque. Quando Isaque se torna cada vez mais próspero e poderoso na terra dos filisteus, Abimeleque, o rei filisteu, temeroso de que Isaque se tornasse uma ameaça, propõe um tratado de paz. Esse tratado é assinado e Isaque tem a oportunidade de viver em paz em uma terra que antes era hostil. O nome do poço, Bem-sucedido. Isaque chama um dos poços que ele desenterrou de Reobote, que significa amplo espaço, ou Deus nos deu espaço. Esse nome reflete a confiança de Isaque em que Deus o abençoou, proporcionando-lhe espaço para prosperar e viver em paz. Esses eventos ajudam a construir a narrativa de Isaque como um homem que, embora em situações difíceis,
Confia em Deus e busca a paz, ao invés de seguir o exemplo de conflito e engano de alguns de seus predecessores. Uau, que jornada! A vida de Isaac nos ensina que a bênção de Deus não significa ausência de problemas. Pelo contrário, a bênção muitas vezes atrai inveja e oposição. Mas a nossa resposta não deve ser a briga, mas a perseverança e a confiança. Isaac cavou e cavou e cavou de novo, até que Deus lhe deu o seu Reobote, o seu lugar espaçoso. Seu testemunho de paciência foi tão poderoso que seus inimigos voltaram para buscar a paz, reconhecendo que Deus estava com ele. Qual é o poço que você precisa continuar cavando hoje? Em que área da sua vida você tem enfrentado oposição e está pensando em desistir? Lembre-se de Isaac. Continue confiando, continue trabalhando com integridade e espere pelo Reobote que Deus tem para você. A fidelidade de Deus sempre prevalece. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você mais aprendeu com a história de Isaac. Um grande abraço e que Deus te abençoe.